Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco da ortografia do G e do J. Quando é que eu vou utilizar o G, quando é que eu vou utilizar o J, certo? Mas antes eu quero abrir aqui um parêntese sobre aquela atividade de redação da entrevista, tá? Vocês podem me entregar até quarta, certo? A gente tinha combinado para essa semana, mas a gente ainda não tinha fechado o dia. E eu acredito que vocês precisem de mais tempo, né? Então vocês podem me entregar até quarta-feira, certo? Escrita ou em vídeo, como a gente já conversou direitinho, tá bom? Amanhã não se preocupem, porque a gente vai fazer outra atividade, tá certo? E hoje a gente vai falar sobre ortografia, tá? A gente já falou sobre a ortografia do Z, do X, do CH, do C, do S. E hoje a gente vai falar sobre G e J, ver algumas regras, tá bom? Então, a primeira regra que eu quero ver aqui com vocês é a regra em palavras de origem árabe, de origem indígena e de origem africana, certo? Quando eu precisar grafar esse som já, jé, ji, jó, ju em palavras de origem árabe, indígena ou africana, eu vou grafar com J e não com G. Então, eu tenho aqui alforge, é uma palavra de origem árabe. Para quem não sabe o que é alforge, tá? É essa bolsa aqui, que geralmente é colocada em cavalos ou em motos, né? Que fica mais prático de transportar em viagens, certo? Deixa eu tirar ela aqui. Então, ela é de origem árabe, por isso que eu vou escrever com J, tá? A palavra jiboia, ela é de origem indígena, por isso que eu vou escrever com J. A palavra acarajé é uma palavra de origem africana, então por isso que eu vou utilizar o J nessa situação. Tudo bem? Primeira regra? Ok, vamos para a segunda regra, tá? Nos verbos terminados em jar e em toda a sua conjugação. Então, quando eu tiver um verbo que tiver o final jar com esse som, eu tenho que gravar com J. Até porque, grafar, tá? Tenho que grafar com J. Até porque, se fosse com G, não seria jar, seria gar, né? E eu quero aqui o som de jar. Então, por isso que eu utilizei J-A-R, tá? Então, eu tenho aqui como exemplo a palavra sujar. Como sujar vai ser grafado com J, todas as suas variações eu também vou escrever com J. Então, sujamos, sujou, sujassem, sujei. Então, todas elas vão vir com o J. É aquela regrinha que a gente já conversou em todas as aulas sobre palavra primitiva e palavra derivada. Então, se eu tenho uma palavra primitiva com J, eu vou ter as derivadas com J também, salvo algumas exceções, certo? Terceira regra, nas palavras derivadas de outras que já possuem J. Então, aqui vem um conhecimento, né, da ortografia da palavra primitiva para eu poder saber como é a derivada. Então, se eu sei que laranja, palavra primitiva, eu vou escrever com J, então laranjeira, eu vou escrever com J também. Gorja é com J, gorjeta é com J. O que é gorja? Né? Se vocês fizerem uma breve pesquisa, vocês vão saber que essa palavra aqui, ela significa garganta, né? Por que que essa palavra deu origem a essa? Porque antigamente, quando as pessoas queriam dar um agrado por alguém por conta de um serviço prestado, eles davam aquilo que eles chamavam de gorja, né? Que é o que? Era uma bebida, uma bebidinha, né? Que servia para a pessoa molhar a garganta ali depois de um esforço, depois de um trabalho realizado. Era um agrado que se dava. Então, essa palavra, como hoje em dia a gente não oferece bebida para as pessoas, né, para os garçons, por realizarem o trabalho de servir a gente dá uma moedinha, alguma coisa, essa palavra se transformou em gorjeta. Seria como se fosse um agrado, né? Vem dessa bebida, que antigamente, em vez de dinheiro, as pessoas davam bebida para agradecer, de certa forma, alguém por um trabalho realizado. E hoje em dia a gente dá
moedas, né? Ou dinheiro em pouca quantidade, que a gente chama de gorjeta, tá? Então, pela palavra gorjeta, né, ter derivado da palavra primitiva gorja, que se escreve com J, então gorjeta eu vou escrever com J também, tá certo? Quando eu tiver palavras terminadas em age e não agem, tá? Age, eu vou escrever com J e não com G, tá certo? E se, bem aqui, eu já vou pular essa regra aqui só para fazer um link. E se a palavra terminar em agem, com esse som, agem com M no final, então eu já vou grafar com G. Agem, igem, ugem. Como é em abordagem, fuligem e ferrugem, tá bom? Voltando aqui para essa regra, nas palavras derivadas de outros que já apresentam G. Da mesma forma, tá? Das palavras primitivas com J, eu vou grafar as derivadas com J. As palavras primitivas com G, eu vou grafar as derivadas com G também. Então, gesso, eu tenho palavras derivadas engessar, engessado. Então, eu vou grafar com G também, tá bom? Nessa regra aqui tem apenas duas exceções, que é o pagem e o lambugem, certo? Esqueci de falar que eu não vou escrever com G e sim com J. Pagem, todo mundo sabe que é o masculino de dama de honra no casamento, né? E lambugem seria também uma espécie de agrado, guloseima, esse tipo de coisa. Então só tem essas duas exceções, tá? E a última regra, palavras terminadas em ajo, égio, ijo, ójo ou ujo. Então eu tenho aqui a palavra contágio, privilégio, vestígio, relógio e refúgio. E aqui uma curiosidade. É viagem com J ou viagem com G? Eu acredito que de cara todo mundo pulou para trás, né? E claro que é com G. Claro que viagem é com G. E eu digo para vocês que depende. Se for o substantivo, vai ser com G. Então, eu tenho aqui a viagem. É o nome da ação realizada, tá? A viagem. Eu vou escrever, tá? Com G. Agora, se eu tiver um verbo conjugado no subjuntivo, eu espero que eles viajem. Então, aqui já vai ser com J. Por quê? Porque aqui está o verbo conjugado, ó. Que eu viaje, que tu viajes, que eles viajem, tá? Então, quando tiver o verbo conjugado, eu vou utilizar o J e não o G. Por quê? Porque essa forma aqui do verbo conjugado vem de que verbo, pessoal? Do verbo viajar. Olha essa regra aqui, ó, do jar. A gente viu que as palavras, os verbos terminados em jar, as suas derivações vão ser escritas com J. Então, se eu tenho a palavra que eles viajem, um verbo conjugado, tá? E ele deriva, né, obviamente, de um verbo no infinitivo, e esse verbo está em jar, com J-A-R, então ele conjugado vai ter que ser com J e não com G. A forma em G é apenas o nome da ação, certo? Ok? E é o que aqui está explicando. Não confunda viagem com J, né, que é uma forma do verbo viajar, e viagem, que é o substantivo. Aqui no exemplo, espero que meus amigos viajem no feriado. Então, esse viagem aqui é com J porque está conjugado, que é um sujeito. Meus amigos, eles estão, né? A pessoa espera que eles pratiquem essa ação de viajar. Diferente disso aqui, há meses eles estão planejando essa viagem. Então, essa aqui é um pronome demonstrativo de um substantivo. Então, aqui é um verbo com J e aqui é um substantivo. Então, basicamente, substantivo eu vou escrever com G e o verbo eu vou grafar com J. Tudo bem?
Então vamos para a atividade.